Abra a Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Eu tenho que amar tanto a presença de Deus, ao ponto de negar a mim mesmo. Amém, pessoal? Que não é uma coisa fácil. Mas quando eu amo a presença de Deus com todas as minhas forças, eu não vou ter nenhum problema nisso. Eu não vou fazer mais por obrigação, mas por prazer. De repente você, a primeira vez que você veio na igreja, de repente você veio porque alguém te chamou, de repente você veio até porque se sentiu obrigado. Mas de repente hoje você já está na presença dele por prazer. Porque você o conheceu, você permitiu que ele viesse entrar na sua vida, que ele viesse entrar no seu coração. Nós vamos entender isso aqui hoje. Glória a Deus, pessoal. Curva a cabeça sobre a palavra. Se você não trouxe a Bíblia, põe a mão no coração. Espírito Santo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração, que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele não quer que eu venha ficar na beira do caminho. Deus não quer que eu venha ir até a metade, parar e desistir. Deus quer que eu venha completar a obra. Deus quer que eu venha permanecer até o fim. Ele vai nos dar a receita para isso. De repente você já ouviu essa palavra várias vezes. Mas Deus, Ele sempre tem uma forma diferente de falar ao nosso coração. E é o Evangelho. E é esse Evangelho que transforma, que muda. E diz assim, ó. O serviço de Cristo exige o quê? Abnegação. Ou seja, eu estar a serviço do Senhor Jesus. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu me disponho a ser um servo dele, isso vai exigir de mim, não que ele obriga, não que ele fala, você é obrigado a negar as suas vontades, você é obrigado a negar a si mesmo, a negar até mesmo aquilo que você mais ama. Não, porque isso exige de mim, vai exigir de mim, para mim permanecer diante da presença dele, para mim permanecer construindo, para mim permanecer plantando, permanecer cada dia mais se desenvolvendo na presença dele, vai exigir isso de mim. É igual, por exemplo, às vezes tem certas profissão ou alguma coisa que para a pessoa ela se adaptar àquilo vai exigir algo dela, sim ou não? Até mesmo algo que ela nunca fez, até mesmo algo que não vai ser fácil. Então, para aquela pessoa se desenvolver, vai exigir muito dela. E uma vida com Deus, e para mim conseguir cumprir isso aqui, negar a mim mesmo, eu tenho que entender que não se trata de um sentimento. Como assim, pastor? Ou seja, eu não vou sentir para fazer isso, para negar, para renunciar. Até porque se eu for esperar sentir para deixar isso ou aquilo, se eu for esperar sentir para deixar as coisas erradas, se eu for esperar sentir para tomar uma decisão, se eu for esperar sentir para negar a mim mesmo, nunca isso vai acontecer. Se eu for esperar sentir para orar, se eu for esperar sentir para ler a Bíblia, isso nunca vai acontecer. A vida com Deus é decisão. É quando a pessoa eu decido a deixar esse pecado. Eu decido a ter uma vida com Deus.
Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um propósito. Para que quando o Senhor Jesus voltar, eu e você possamos estar preparados para morar com Ele no reino. Ah, pastor, mas o propósito não é eu ter uma casa, eu ter um carro, o propósito não é também as pessoas serem curadas, o propósito não é também as pessoas terem uma vida abençoada fisicamente. Isso aí são consequências da sua fé, da fé da pessoa. Essa pessoa, ela crê, ela confia, ela luta, e Deus o quê? E Deus abençoa. Mas esse não foi o maior propósito do Senhor Jesus. Jesus, ele largou tudo lá no reino para morrer por nós, para que pudéssemos salvar a nossa alma. Ele nos deu essa oportunidade. E diz assim, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, e ele falou para eles, se alguém vem o quê? A mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu o quê? Discípulo. De repente a pessoa ouve isso aqui, meu Deus do céu, pastor, isso não é muito radical, não? A pessoa ter que aborrecer a família, a mãe, o filho, a pessoa ela ter que, até mesmo a sua própria vida, por amor a Ele. Jesus, ele fez isso. Jesus, ele fazia isso. Teve um momento que Jesus estava lá pregando, aí chegaram alguns da sua família, os seus irmãos, e eles falavam assim, vai lá e avisa que nós queremos ver ele agora. Eles queriam que Jesus parasse o que ele estava fazendo e recebesse eles. E Jesus falou assim, quem é minha família, a não ser aqueles que creem na vontade do meu Pai, a não ser aqueles que servem a mim, a não ser aqueles que me obedecem, que obedecem a minha palavra. Então Jesus, ele cortou. Ah, pastor, então quer dizer que Jesus, ele não tinha coração? Jesus não tinha alma? Não. Ou seja, porque a vontade de Deus estava em primeiro lugar. A vontade de Deus estava em primeiro lugar. Então esse aborrecer é quando eu coloco Ele em primeiro em minha vida. Esse aborrecer é quando eu falo assim, Senhor, toma o primeiro lugar da minha vida. Quando eu permito com que nada e nem ninguém venha atrapalhar a minha vida com Ele. Esse aborrecer não é você isolar a pessoa, não é você que você tem que abandonar a pessoa, não é isso que você não tem que amar a pessoa, nada disso. Mas é quando Ele está em primeiro em minha vida. Um exemplo simples, eu quero servir tanto a Deus, mas alguém da minha família não deixa, ou alguém da minha família faz de tudo para me não servir. Existe casos de até pai falar para a filha, se você servir a esse Deus, você não é mais o meu filho. Você vai ser expulso dessa casa. Então quando a pessoa ela tem Deus em primeiro lugar, aquilo ali não atrapalha ela. Embora ela vai continuar amando. Mas ela não troca a presença de Deus por nada. E não só parentes, como também a nossa própria vida. Então vai ter momentos que eu vou ter que tomar uma decisão. Vai ter momentos que vai haver dois caminhos. E eu vou ter, por amor ao Senhor Jesus, eu vou ter que abandonar algo na minha vida. Todos os dias é assim. Então, se eu quero vir até Ele, se eu quero servir a Ele até o fim, eu tenho que negar. Eu tenho que renunciar, por mais que não seja fácil. Por exemplo, um soldado, quando ele vai para a guerra, ele tem que renunciar, você tem que deixar a família, ele tem que deixar as pessoas que ele mais ama para ir para a guerra. E ele nem sabe se vai voltar. Mas por que ele vai? Porque ele tem um dever a se cumprir. Por ele ser um cidadão daquele país, aquilo ali exige ele. Então, maior ainda é com Deus.
Nós somos um exército, nós somos uns soldados à disposição do Senhor Jesus. Então Ele quer com que viemos ter essa fé dentro de nós. Não troque nada pela presença de Deus, porque de repente aquilo que eu troquei a presença dele, no começo pode até me fazer bem, vai ser só momentos, mas depois vai passar. Jesus, Ele vai estar comigo e com você até a consumação do século, todos os dias da nossa vida. Ele vai estar te ajudando, te fortalecendo. Então, eu não posso viver dentro da igreja e passar anos e a minha vida está do mesmo jeito. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar começar a obra e não concluir, não terminar. Quantos não ficaram à beira do caminho? Quantos de repente até você conhece, que era firme na presença de Deus, de repente essa pessoa até te trouxe para a presença de Deus, te chamou, te convidou, hoje não está mais, sim ou não? Porque não calculou, porque não pensou, não mediu as consequências do que é servir a quem? A Deus. Servir a Deus não é um parque de diversão, é campo de batalha, é guerra. Quando eu sirvo a Deus, eu vou enfrentar o diabo. Quando eu sirvo a Deus, eu vou confrontar a mim mesmo. Quando eu sirvo a Deus, vai ter dias difíceis na minha vida. Mas eu vou ser salvo. Mas eu vou alcançar o maior dos prêmios, que é a salvação da minha alma. Será que existe prêmio maior que esse? Mas hoje em dia não, se Deus fala um pouco pesado, se a palavra de Deus, se Deus fala larga o pecado, se Deus fala renuncia isso, aquilo, em vez das pessoas continuarem na igreja, muitos saem da igreja. Está errado isso aí. Ao contrário, aí que a pessoa tem que permanecer mesmo. Hoje em dia, se a pessoa ir na igreja e não houver um milagre lá, a pessoa nem volta mais. Às vezes a pessoa fala até assim: olha, eu vim naquela igreja, Deus não está naquela igreja. Eu fui lá, não vi nenhum milagre naquela. Eu não vi nenhum pastor pegando testemunho naquela igreja lá. Não se iluda. Amém, pessoal? Não o quê? Não se iluda. Deus pode fazer um milagre sim na sua vida, Ele vai fazer. Mas eu tenho que entender isso aqui. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir o quê? Uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? O que eu pretendo na presença de Deus? Eu, pastor, o que eu pretendo na presença de Deus? Você já fez essa pergunta? Espera aí, eu vou na igreja, eu sou um cristão, sou um evangélico, eu sirvo a Deus, mas o que eu pretendo? Qual o nível que eu quero chegar diante de Deus? O quanto eu quero crescer diante de Deus? O que eu pretendo com isso? Eu vou na igreja, mas eu pretendo o quê? Qual o meu propósito? Eu pretendo continuar até o fim? Eu pretendo salvar a minha alma? Ou eu pretendo só receber um milagre e tchau para quem fica? O que eu pretendo na presença de Deus? Qual o relacionamento que eu pretendo ter com Ele? Então eu tenho que pensar, eu tenho que calcular. Peraí, eu sirvo a Deus. Então para mim completar a obra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que obedecer a Ele, eu tenho que seguir caminho diferente. Algumas amizades eu vou ter que deixar. Isso é calcular, isso é pensar. Mas muitos pensam que servir a Deus é brincadeira. O que eu vi que começaram e não estão mais, que ficaram à metade do caminho, outros voltaram até para o mundo. Por quê? Porque não calculou, achou que era brincadeira, achou que era subir no altar, colocar o terno, uma gravata e pregar a palavra. Não é só isso. Quem que você está entendendo? E se eu não vigiar, vai se tornar a mesma coisa. Quantos obreiros não pararam?
Eu já conheci igreja que tinha 20, 30 obreiros. Hoje em dia, se tiver 5 é muito. Por quê? Porque achou que é brincar, que é brincadeira, não calculou, não pensou na seriedade do que é servir a Deus. E é tempo da igreja acordar. Quando eu falo igreja, não estou se referindo só aqui, na igreja do Senhor Jesus em geral. É tempo da igreja acordar. Jesus está voltando. Eu não posso mais brincar com a minha salvação. Eu não posso mais esperar sentir para tomar uma decisão. Não, eu quero resolver minha vida toda primeiro, depois eu tomo essa decisão. Não. Quando a pessoa quer, meu irmão, não tem tempo. Tem histórias na Bíblia. Eu estava lendo esses dias sobre Lídia. Lídia era uma mulher de Tiatira, que ela ia para algumas cidades, ela tinha um comércio de púrpura. E teve um dia que ela foi em uma cidade e Paulo estava lá, pregando o evangelho. Era uma mulher que temia a Deus, mas embora ela temia a Deus, preste atenção em algo muito sério, embora ela temia a Deus, mas ela não havia lhe entregado por completo. Então às vezes muitos pensam assim, eu sou tão bom, eu não faço mal para ninguém, eu faço isso, eu faço aquilo, que todo dia eu leio a Bíblia, todo dia eu oro, todo dia, mas será que você se entregou por completo? Mas quando Jesus fala, faça isso, você fez? De repente alguma coisa ainda lhe falta. É aquele jovem rico, sim ou não? Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou, você conhece os mandamentos? Conheço, Senhor. Eu não mato, eu não roubo, eu sei que não pode matar, que não pode roubar. Amar o meu próximo, eu sei de tudo isso. Desde pequenininho eu tenho observado isso. Eu nasci no berço, eu conheço aí desde pequeno. Mas Jesus falou, uma coisa lhe falta. Pegue tudo que você tem e vende e dê aos pobres. Ou seja, Jesus estava exigindo algo dele. Não que Jesus queria que ele ficasse miserável, não era isso. Mas Jesus provou ele. Jesus falou, tá bom, você quer a vida eterna? Você pretende ter a vida eterna, mas você está disposto a pagar o preço? Então o preço é esse. E o que aconteceu? Ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Se ele quisesse mesmo a vida eterna, aquilo ali para ele não era nada. Agora Zaqueu já foi diferente. Jesus não precisou falar nada para ele. Jesus só entrou na casa dele. Jesus só o recebeu. Ele falou assim, eu resolvo, eu tomei essa decisão, não foi ninguém que me obrigou. Eu sei, Senhor, que para mim continuar firme na tua presença, isso vai me exigir, eu tenho que fazer isso. Eu vou pegar metade dos meus bens e dar o quê? Aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. É certo que ele tinha roubado, porque Zaqueu ele explorava do povo. Eu fico imaginando a cena, rapaz. Zaqueu indo de casa em casa e batendo na porta assim, eu vim aqui pedir perdão. As pessoas até assustavam, assim, não, peraí, você Zaqueu? Não, mas foi a transformação de Jesus. É isso que o evangelho tem que causar na minha vida. Então eu falava sobre Lídia. Lídia, uma pregação que ela ouviu de Paulo, batizou ela e toda a sua casa. Uma pregação que ela ouviu, ela entregou a sua vida para quem? Ao Senhor Jesus por completo. Uma pregação que ela ouviu. A Bíblia fala de um eunuco também, que ele não estava entendendo muito bem as escrituras, e Deus enviou Filipe lá para esclarecer para ele, para ajudar ele. E ele no meio do caminho, ele viu as águas lá e falou assim, eu quero pular naquilo lá, eu quero me batizar. E o Filipe falou assim, quem sou eu para impedir isso? Mas muitos, não, eu tenho que me preparar. Mas não adianta também, é igual muitos também, até se batiza e não continua firme. Não adianta nada, tem que ser por completo. Diga glória a Deus. Eu tenho que entregar toda a minha vida para Ele. Ele tomou essa decisão. E tantos outros tomaram. Então se eu vou construir uma obra, uma torre, eu não posso só lançar os alicerces. Tem que acabar a obra, assim, eu tenho que ir até o fim, diga glória a Deus.